E aí, galera, beleza? Vim trazer aqui para vocês um vídeo sobre como que eu analiso os meus fundos de investimento imobiliário, né, os famosos FIIs. Então, um vídeo em formato de slide, né, para poder explicar melhor para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida aí durante o vídeo de algum critério que eu utilizo, é só deixar aqui na área de comentários qualquer tipo de opinião construtiva também, que será um prazer aí trocar uma ideia com vocês, tá? Lembra também de já deixar o seu like. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, como é que eu faço minha análise de fundo imobiliário, pessoal? Então, lembrando que para obter as informações para essas análises, a gente busca basicamente nesses documentos aqui, tá? Regulamento do fundo, a demonstração financeira, que normalmente é anual, tá? Que ela vai mostrar realmente tudo que aconteceu com o fundo naquele ano ali. Informes anuais, trimestrais e mensais, são informes mais contábeis, que vão trazer um pouco mais sobre o patrimônio, os ativos e passivos do fundo, né? A demonstração do resultado ali mini DRS, né? Também vai ter nesses informes. E os relatórios gerenciais mensais, que eles vão ser como se fosse uma carta ali do gestor para o cotista, explicando tudo o que está acontecendo com o fundo ali mensalmente. Tá? Então, basicamente, o relatório gerencial é onde eu gosto de verificar mais informações, porque tem informações mais completas normalmente, tem os dados ali mais explicados em formato de gráfico, e o gestor realmente conversando ali com o cotista sobre aquele fundo, tá? Então eu gosto de sempre ver esses documentos. Basicamente a gente encontra esses documentos ali no site da administradora ou no site da B3, mas aqui eu botei, por exemplo, a da Credit Suisse, que é uma gestora muito boa. Ela tem esses fundos imobiliários aqui, o HGRE, o HGLG, HGRU. Então, basicamente, você vindo aqui, o relatório ao investidor é realmente esse relatório gerencial mensal que eu comentei. Tá? Então, mensalmente ele é divulgado e é o gestor conversando ali com o cotista, explicando tudo o que está acontecendo com o fundo, né? Mostrando taxa de vacância, mostrando informações ali sobre o resultado, sobre quanto que vai distribuir de dividendos, então tem todas essas informações. Aqueles informes, aqueles três informes que eu comentei, né, o mensal, trimestral e anual, e a demonstração financeira, que ela é anual, é aqui que estaria a DRE completa mesmo, tá? E o balanço patrimonial ali do fundo. Mas basicamente eu gosto muito de me ater a esse relatório ao investidor, porque ele traz todas essas informações mais bonitinho ali, mais fácil de ver, e você consegue verificar tudo isso de forma completa nesse relatório, né? Ele puxa muitas informações boas, tá? Então sempre me atenho a esse relatório ao investidor, tá? Então o primeiro critério aqui de escolha é com relação ao índice de fundos de investimento imobiliário, né? O IFIX. Então eu verifico sempre se aquele fundo imobiliário que eu quero comprar, se ele está dentro do IFIX. Por exemplo, aqui existe lá no Status Invest a sequência toda, né, por ordem ali de participação que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, o KNIP, né, da Quineia, que é um do setor de papéis, ele tem participação de 5,9% do IFIX, é a participação mais alta que existe dentro do IFIX ali. Então, normalmente eu gosto de ver nessa ordem primeiro, né? Se ele tem uma participação maior, então já existe um critério base ali de valor de mercado, de liquidez, que pode já ajudar a eu embasar a minha escolha do meu fundo também. Tá? Então, eu sempre verifico primeiro se ele possui a participação no IFIX, né? E se ele está dentro do IFIX também. Então, lembrando sempre de comparar entre os setores. Então, por exemplo, aqui tem o HGLG e o XPLG, que são dentro do mesmo setor, né, e tem uma participação parecida. Então, se eu fosse investir no setor de logística industrial, eu iria primeiro comparar esses dois, HGLG e XPLG. Qual que será que eu vou investir aqui desses dois? Antes de começar a verificar outros, tá? Então, é um parâmetro inicial muito bom. Você verificar se faz parte do IFIX, né, e a porcentagem de participação no IFIX também, tá? Após isso, você pode estar verificando a questão da diversificação desse fundo, né? Se ele é multi-inquilino, multi-imóvel, multi-região, tá? Isso aí ajuda demais ali na segurança que aquele fundo traz para você como cotista, né? Se ele for multi-inquilino, né, e aquele inquilino ali, por algum motivo, sair do fundo, né, tornar o imóvel vago, então pode acontecer da vacância financeira daquele imóvel ser alta e prejudicar o fundo inteiro. Então, tem que estar verificando se existe essa variedade de inquilinos para poder te dar uma segurança maior. Tá? Isso aí vai influenciar na taxa de vacância, taxa de inadimplência também do fundo ali. E todas essas informações a gente vai conseguir nos relatórios, né? Esse histórico de vacância e até a capacidade do gestor
de ocupar rapidamente aquele imóvel vago também, tá? Isso tudo a gente consegue avaliar pelo histórico de vacância que tem do relatório ali gerencial mensal, tá? E basicamente aqui eu botei como exemplo o HGLG, né? A gente pode verificar que ele pertence a vários estados, né? Multi-região, multi-imóvel também, né? E multi-inquilino. As localizações dele aqui, os imóveis com os inquilinos também, tá? Então a gente consegue verificar toda essa diversificação do fundo, né? Isso aí é muito importante para te trazer mais segurança ali na hora da decisão. Como terceiro critério agora, a questão da gestão do fundo, tá? Então, botei aqui 6 exemplos de gestores que eu considero bons, né? Rio Bravo, Credit Suisse, BTG Pactual, Aquineia, XP, Ed. Então, é bom sempre você verificar se aquele gestor ele tem uma reputação boa, né? Se ele tem um histórico bom. Então, no próprio relatório ali, no relatório gerencial mensal, conforme a clareza das informações, você consegue verificar se aquele gestor ele está te transmitindo confiança, se ele é um gestor bom, tá? A reputação dele ali, né, se ele já se envolveu com algum problema. Então isso aí é um outro bom critério, tá? E com relação até às taxas, né? Isso aí influencia muito. Sempre a ideia é você evitar a taxa de performance, né, e a taxa de administração ser compatível ao tipo de gestão. Como a gente sabe, no longo prazo, a taxa ela acaba correndo um pouco do patrimônio. Então, a taxa de performance, se tiver, é bom que pelo menos ela seja é, através de um benchmark ali elevado, tá? O IFIX, pelo menos, ou então o IPCA mais 6% ali. Então, tem que ter um benchmark bom para justificar essa taxa de performance. E a taxa de administração compatível, justamente porque se for uma gestão passiva, tem que ser uma taxa mais baixa, né? 0,2% ao ano, né? Por aí. E se for uma gestão ativa, a gente pode aceitar uma taxa maior, mas que não passe ali de 2% ao ano, tá? Então, a ideia é que seja bem menos ainda que isso, tá? Então, a taxa de administração compatível a esse tipo de gestão, passiva ou ativa, né? Dependendo ali do fundo, ok? E por fim, eu gosto de olhar alguns indicadores, né? Os indicadores, eles estão por final aqui justamente porque ele é a última coisa ali, se eu for verificar como critério de desempate, né? Como algum outro motivo assim. Mas a prioridade é sempre verificar aqueles critérios iniciais, tá? Os indicadores aqui é mais para a gente ter um pouco de noção. Então, eu sublinhei aqui, eu circulei aqui o dividend yield, né? E o PVP. Tá? A gente sabe que o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, ele é um indicador um pouco mais defasado, tá? Porque existe aquela reavaliação anual dos fundos imobiliários, né? Dos imóveis, quer dizer. E esses imóveis, eles podem ser avaliados ali diferente, tá? Dependendo de quem que está avaliando. Tá? Tem essa questão ali de acabar não replicando o real valor dele, né? Então, é um indicador que ele é mais adequado um pouco para fundos de papel, para FOFs, mas não muito para fundo de tijolo, tá? E aquele negócio, né? Se está abaixo de um, estaria barato o fundo, né? Se está acima de um, é um fundo que estaria mais caro, tá? Mas não é um indicador que eu gosto muito de utilizar, tá? E o dividend yield, ele é um indicador bom, né, para a gente poder ver os dividendos ali, a proporção, né, de como foi pago nos últimos 12 meses, apesar de ele incluir nesse cálculo todos os dividendos, né, então pode incluir até aquelas despesas aqueles não recorrentes, né, que teve por venda de imóvel, né, ganho de capital por venda de imóvel, por exemplo, então a despesa não recorrente que pode incluir nesse dividend yield, e às vezes até o próprio fundo ali forçando, né, artificialmente até um dividend yield mais elevado para tentar atrair mais investidores. Então tem que estar cuidando essa questão, tá? O indicador mais ideal seria o FFO, né, Funds from Operation, porque ele realmente excluiria esses não recorrentes. Mas como é um dado não oficial, né, normalmente a gente consegue verificar mais o dividend yield mesmo. Então, só tem que estar atento ali nos relatórios se teve esse ganho de capital por venda de imóveis ou alguma outra coisa, né, nos últimos 12 meses que pode ter interferido ali no dividend yield, tá? Lembrando que o dividend yield também, o ideal é que ele esteja assim acima, né, daquele prêmio de risco dos fundos imobiliários, tá? Como a gente sabe, né, existe o histórico do prêmio de risco ali do IFIX em relação ao Tesouro IPCA mais de longo prazo, né? Porque senão você simplesmente investiria na renda fixa, que tem mais segurança ali, e estaria protegido da inflação, né, no Tesouro IPCA mais. Porém, a gente sabe que no longo prazo ali existe esse prêmio de risco dos fundos imobiliários acima, né, da taxa ali que é paga pelo título público de longo prazo, né, no caso o Tesouro IPCA+,
que está representado aqui pela linha laranja, né? O NTNB, a nomenclatura é oficial dele. Então, o prêmio de risco normalmente gira em torno de 3%, tá? Aqui 2,07, 3,74, né? Então, em torno de 3% ao ano. Ou seja, se aquele título público de longo prazo está pagando a inflação mais 4% ao ano, o ideal é que o dividend yield estivesse 4 mais 3, né? 7% ao ano, tá? Então, essa aí seria a forma mais ideal da gente verificar. Lembrando que existem várias outras variáveis que incluem isso aí, né? A gente sabe que no longo prazo, naturalmente, o fundo imobiliário te protege da inflação, né? Devido aos contratos serem reajustados pela inflação, né? A própria valorização ali dos imóveis. Então, a gente tem que só se atentar nessa taxa a mais ali, né? Que é o que justifica, né? Já que você está investindo em renda variável, né? Correndo o risco de investir nos fundos imobiliários, então que ele pague uma taxa maior do que o Tesouro IPCA mais de longo prazo, que está te protegendo da inflação da mesma forma e está te dando uma taxa ali extra de forma segura, né? A taxa livre de risco que a gente chama. Então sempre é bom verificar sobre isso também. E por final aqui deixa uma mensagem para vocês, né? Nunca invista em um negócio que você não entende, né? O Warren Buffett falou isso, né? Investidor bem famoso, e é justamente essa questão da análise, tá, pessoal? Se você acha complicado analisar um fundo ou uma empresa, você tem duas opções. Ou você estuda mais sobre essa análise para poder entender, escolher seus ativos e saber onde você está investindo, ou então você opta por investimentos mais simplificados um pouco, né? Como ETFs, que você precisa só se ater mais ao índice, né? Mais fácil de analisar, né? Ou então uma casa de research, para você não ter que se preocupar com essa análise, né? Terceiriza essa análise. Mas a gente sabe que o fundo imobiliário, as ações, para analisar, basta você realmente se dedicar um pouco ali, né? Aprender mais, estudar um pouco mais, que você mesmo consegue fazer essa gestão ativa do seu patrimônio, tá? Então, sempre entendam bem esse conceito, né? De não investir no que você não entende. Então, primeiro, busquem aprender mais sobre isso antes de começar a se aventurar ali nesses investimentos, ok? E eu estou aqui realmente no nosso canal, né, o Investimentos em Dobro, para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida, comentem aqui deixem aqui na área de comentários, nos sigam lá no Instagram também, que vai estar aqui as redes sociais aqui embaixo. E qualquer dúvida é só mandar que vai ser um prazer ajudar vocês, né? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.